E aí, pessoal, tudo bem com você? Então, no vídeo aqui de hoje, a gente vai estar falando sobre uma pergunta que vem chamando a atenção de muitas pessoas e se você está aqui, provavelmente você se fez. Por que eu não consigo aprender a falar inglês? Isso é uma coisa que fica na cabeça de muita gente, afinal, a gente levando em consideração aqui, né? A gente tem aulas de inglês, por exemplo, dentro das escolas, desde muito pequenos, até quando a gente chega no ensino médio, mas meio que repetem os mesmos assuntos, e mesmo assim, quando a gente sai, parece que aquilo ali a gente não aprendeu, ele não ficou gravado. A gente também acaba vendo que, por exemplo, as pessoas que já tiveram a oportunidade de estar fazendo um curso de inglês desde pequenos, né, passaram muitos e muitos anos ali para poder aprender a falar inglês e tem muitas pessoas que quando saem acabam com a sensação de que não conseguem conversar. Até entendem, conseguem fazer um texto ou outro, mas continuam com a fala travada. Então, esse vídeo é justamente explicando algumas das principais causas que a gente tem, que podem acontecer, que fazem com que a gente tenha uma trava ali para aprender a falar o inglês. E depois a gente vai ver também formas que a gente tem para poder combater essas travas, para a gente poder quebrar essas paredes e ajudar você a finalmente conseguir chegar à fluência. Então, vamos analisando aqui junto? Aqui, antes da gente começar, só me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Sérgio Raposo e eu sou professor de inglês há mais de 15 anos. E durante esses 15 anos eu já ajudei a mais de 300 pessoas em 5 países com mentorias a chegarem à fluência em inglês. E eu estou aqui produzindo agora esses conteúdos justamente porque eu quero ajudar você também a chegar lá. Então, não se esquece já de se inscrever, de curtir o vídeo aqui, de participar no canal e ficar antenado para os próximos vídeos que vamos ter. Vamos lá? Perfeito. A primeira parte aqui que a gente precisa estar falando é sobre, e ela é muito importante, muitas pessoas acabam não levando em consideração. São fatores emocionais e psicológicos. Mas o que isso tem a ver, fator emocional e psicológico, com aprender o idioma? Na verdade, tem muitos pontos. O primeiro ponto que entra aqui é o medo. Então, o medo pode acabar congelando a gente na hora que a gente está aprendendo a fazer alguma coisa nova. Por exemplo, o medo do fracasso. A gente, às vezes, e esse eu vejo que é o maior medo que muitos alunos que eu converso, que já passaram aqui também por mim, pela minha escola, que quando eles chegam, eles têm um medo muito grande de falar errado, de não conseguir se comunicar, de travar na frente de todo mundo. Ainda mais como aqui o foco é mais para o lado corporativo, né, no inglês para todos. O pessoal tem muito medo de estar congelando, às vezes, numa call, numa reunião presencial, num treinamento, não conseguir perguntar, não conseguir participar direito. Então, esse medo acaba congelando muito, esse medo de falhar, o medo do fracasso. Então, é uma coisa que eu venho observando nesses últimos anos que acontece bastante. A outra questão também que entra nessa parte dos fatores psicológicos é quando a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade linguística. O que é a ansiedade linguística? A ansiedade linguística é aquela vontade que a pessoa tem de aprender, e isso por si só é uma coisa boa, a pessoa quer aprender. Mas ela fica tão focada que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, que ela acaba auto-sabotando o processo. Faz com que a pessoa ela põe uma carga emocional tão grande naquilo que acontece um muro, vem um bloqueio ali e a pessoa ela não consegue estar desenvolvendo o idioma, entendeu? Então, esses são os primeiros fatores, a questão dos fatores psicológicos e emocionais, a gente aqui falando sobre o medo de fracassar e também a questão de ansiedade linguística. Um outro ponto aqui que entra também é a questão de fonologia e pronúncia. Muitas pessoas ficam com medo do inglês, aqui a gente que fala português, eu vejo muitos alunos com medo do inglês, por conta das pronúncias diferentes que a gente tem. Por exemplo, o R, que a gente tem o R, o H, que tem o som como se fosse próximo ali do nosso R, o TH, que é um sopro, e a gente realmente não tem esses sons aqui no português. Então, muitas pessoas acabam ficando com medo de que eu não vou conseguir falar por conta disso. E quando se deparam com esses sons diferentes, acabam ficando muito preocupados e desistem, porque eu não consigo e tal.
mas são coisas fáceis de se resolver. Por exemplo, aqui, a gente falando, né, dessa parte aqui do medo. A questão de medo, ansiedade e essa parte de fonologia e pronúncia, elas podem ser resolvidas com exercícios. Mas que tipo de exercício? Eu não estou falando de exercício gramatical, você tem que ficar ali escrevendo e tal. Estou falando de exercício de pronúncia. Um problema muito grande que a gente tem, em modo geral, e eu vejo até isso às vezes com alunos que já chegaram em um nível mais avançado e tudo mais. A pessoa às vezes até consegue conversar, já consegue conversar bem, ela escreve bem, manda e-mail, faz tudo. Só que no dia a dia, a gente não tem, a maioria das pessoas não tem com quem estar conversando regularmente em inglês. Então a gente consegue, a gente tem muito input, a gente tem muita entrada de conteúdo, mas tem pouco output. Então, às vezes uma pessoa que faz aula 2 vezes na semana, ou igual a gente tem aqui, tem um clube de conversação ainda, no meio na nossa mentoria aqui individual. Então a pessoa, por exemplo, ele tem aula 3 vezes por semana, são 3 horas certas dela falar. Mas, cara, cada dia tem 24 horas e são 7 dias na semana. E nem todo mundo consegue, durante esse outro período, estar falando. Então, o que é importante a gente estar fazendo para poder ajudar a quebrar esse medo de falar, essa ansiedade linguística e também a questão da fonologia? Existem técnicas que a gente pode utilizar. E que técnicas que a gente pode utilizar? Bom, tem algumas que a gente pode estar falando aqui. A primeira que eu queria estar falando com vocês, para a gente poder estar resolvendo esse problema, é sobre a gente ler. Então, você fazer a leitura, mas é uma leitura em voz alta, ok? A gente fazendo a leitura em voz alta, ela vai ajudar você a passar por esses 3 processos e resolver seu medo, sua ansiedade e a insegurança com relação à fonologia. Por quê? Para poder ilustrar como que a gente pode estar utilizando a leitura, eu gosto sempre de falar sobre a questão de exercícios físicos. Por exemplo, uma pessoa que ela não vem praticando exercícios físicos, ela está um pouco sedentária. Quando ela entra na academia, né, ela vai fazer alguns movimentos, o que acontece sempre ali? Essa pessoa ela vai ficar dolorida. Então tem aquela dificuldade de estar levantando o braço, de estar abaixando, sente dor no corpo todo, né? É mais ou menos isso que acontece também quando a gente fala. Por quê? Quando a gente está praticando o exercício e pela primeira vez a gente sente aquela dor porque o exercício ele não está acostumado com aquele estímulo. Então é por isso que a gente tem uma resistência, às vezes, de sentir que uma musculatura ela não está seguindo, ela não está fazendo daquele jeito, igual, por exemplo, um personal, o professor mostra, e a gente leva um tempo para conseguir chegar aqui. Você precisa do condicionamento. A questão facial é a mesma coisa. Então, como a gente é adulto e está aprendendo a falar inglês, a gente está acostumado com uma determinada forma de contração muscular, entendeu? Então, a nossa musculatura está acostumada a mexer de uma forma, a língua está acostumada a mexer de uma forma. E essa sensação de trava que a gente tem quando vai falar inglês é igual, por exemplo, quando você está parado e vai fazer uma academia e você sente que o seu corpo trava. É porque a sua musculatura ela não está acostumada com aquilo ali. Então, o que você precisa fazer? Treinar. A leitura em voz alta ela vai proporcionar com que você mexa essa musculatura e que vá exercitando e vá aprendendo também a diferenciar os sons. O importante é que você faça isso e não precisa ser 1, 2, 3 horas por dia. Com 15 minutos, você consegue estar solucionando esse problema. 10 a 15 minutos por dia fazendo a leitura. Além da leitura, o que você pode fazer também? Tem muitos recursos que a gente tem, por exemplo, o áudio, né? A gente tem o nativo lendo e tem o texto. Você pode fazer o seguinte: ler o texto todo, primeiro em voz alta. Aí você vai anotar e vai verificar ali quais foram as palavras que você de repente teve uma dificuldade na hora de falar, que você sentiu a trava, que você não tinha muita certeza de como pronunciar. No segundo momento, você vai reproduzir o áudio do nativo ali fazendo a leitura. Ele vai pegar, vai ler tudo. E no terceiro passo, você vai dar um play e pause ali, em momentos curtos da frase. Você pode ir olhando, não tem problema ter essa parte ali da segurança visual. E isso vai ajudar você a reconhecer o som e a imitar.
Então você vai copiar exatamente o que a pessoa está falando. O nome dessa técnica é mirroring, ou espelhamento. E ela vai ajudar muito você a tirar as suas dúvidas, vai treinar o seu listening, o seu reading, né, a sua habilidade de leitura, e o seu speaking ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, um outro ponto aqui que também vai ajudar muito é porque você vai se escutar falando. Como eu conversei aqui antes, né? Muitas pessoas elas têm esse receio muito grande com relação a falar inglês e esse medo, porque elas não têm muito contato ou oportunidade para falar ao longo das semanas, fora do período que elas têm algum tipo de acompanhamento. Então, quando você faz a leitura em voz alta e você faz esse treino, como eu falei, né? Leu tudo, escutou e fez a técnica do mirroring, isso faz com que a pessoa ela acostume com o som da própria voz e ela vai entendendo que ela sabe. Então, isso vai ajudar a mexer no mindset para a pessoa saber, poxa, eu sei, eu já falei sobre isso. E isso deixa a pessoa mais confiante, tá bom? Então, esses aqui foram os primeiros pontos, né? Relacionados mais à parte dos fatores psicológicos e emocionais. Um outro ponto também que muitas pessoas sentem como dificuldade é por conta da gramática. Quando a gente fala de gramática, geralmente as pessoas se assustam, ficam pensando, meu Deus, um negócio muito complexo e tudo mais. Mas, gente, olha só, na verdade, a gramática do inglês é absurdamente mais simples do que a gramática do português. E tem muita gente que pega e fala também, ah, mas é porque o inglês ele é meio difícil, porque, poxa, parece que está faltando palavra, alguma coisa assim. Não é que esteja faltando palavra, mas vamos lá. Se a gente for lá atrás, e isso é interessante a gente falar, por exemplo, sobre etimologia, né? Que é o estudo das palavras, a etimologia, a gente tem a árvore linguística. E nessa árvore a gente consegue ver as variações de onde a gente veio. O português, por exemplo, é considerado uma língua ítalo-romântica. Ou seja, o galho que a gente vem ali, o branch dessa árvore, é um que veio da parte de filosofia, de romances e tudo mais. Agora, para o inglês, ele vem de um galho ali que vai para o lado dos países saxões, ali, das línguas germânicas, que, se a gente for analisar como que era a vida desses povos, eram vidas de conquistadores. Ou seja, eram vidas de guerra, era vida de conquistadores. Então, isso daí já é uma diferença muito grande. Por quê? Como eram povos de guerra, eles precisavam de comunicação rápida e assertiva. Então, ela acabou se simplificando muito e conforme foi passando o tempo, isso foi se refletindo também agora nas versões mais modernas desses idiomas. Então, o inglês ele é uma língua que ela é mais simples. A gente tem várias expressões idiomáticas, óbvio, assim como no português a gente também tem. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A gramática no inglês ela é algo fácil e prático de se aprender. Se você fizer também estudos, como eu falei da parte antes aqui, de fazer a leitura. Você não precisa ficar uma, duas, 3 horas ali. O que você precisa, se você conseguir fazer de 10 a 15 minutos por dia, estudo intercalando, isso já está ótimo. O importante não é ter volume, mas sim ter qualidade. É você saber aquilo que você está falando e ir seguindo o plano de estudo certinho. Tá bom? Então não se preocupem com essa questão de gramática. A gramática ela é importante. Ainda mais se a gente for levar em consideração para as pessoas que aprendem o inglês voltado para o trabalho. Eu entendo e eu acompanho também porque eu trabalhei aqui na parte offshore, aqui no Brasil, né, na região de Macaé e tudo mais, por anos. Então, eu entendo que às vezes a gente precisa de uma coisa mais imediata para poder passar um rádio, nessa parte de questão de indústria e tudo mais. Só que eu também trabalhei na parte de escritório, então eu sei como que é a parte business, como que é a parte corporativa. Então ali você precisa escrever um e-mail certo, você tem relatórios, e geralmente o relatório, quando você vai fazer, ele não é uma ou duas páginas. Você tem relatórios de máquina, por exemplo, que eu já comprei com meus alunos fazendo inspeções de turbinas, que são relatórios de 15 a 20 páginas. São relatórios enormes, com muitos detalhes. E a gente precisa estar com o inglês correto, porque ainda mais se você tiver que
falar como se fosse, né, um storytelling que a gente fala, para você contar uma sucessão de eventos, o que aconteceu, qual foi o problema que deu ali naquela máquina, qual foi a manutenção resolvida e tudo mais, você precisa disso. A mesma coisa aplicada para outras áreas, um médico, um advogado. Você também precisa ter um inglês muito polido para você poder comunicar com o seu público e também com as outras pessoas no âmbito corporativo. Então a gramática ela é importante sim para a gente poder estar aprendendo, ainda mais se o seu foco for o mundo corporativo. O próximo ponto que a gente tem aqui é quando a gente vai falar sobre o ambiente de aprendizagem. A gente começou numa pincelada nisso ali, quando eu falei, né, sobre a questão do nosso dia a dia, e isso é uma verdade muito grande. A gente precisa estar criando o nosso ambiente de imersão no dia a dia para que isso facilite a gente a entender, para a gente programar a nossa cabeça de que o inglês agora ele faz parte da nossa vida. E isso é importante porque eu conheci várias pessoas ao longo desses 15 anos já que eu venho dando aula, que faziam da seguinte maneira: eles só estudavam, só tinham contato com o inglês durante o dia das aulas. Por mais que a pessoa vá aprender, mas isso leva muito mais tempo do que ela teria se ela começasse a criar o ambiente de imersão. Eu entendo que todo mundo tem os afazeres, família, esposa, marido, filhos, faculdade, MBA, projetos e assim por diante. Acontece. O que a gente pode fazer é justamente aumentar o seu tempo de exposição utilizando algumas coisas. Por exemplo, imagina que você seja a pessoa que vá para uma academia na parte da manhã. Uma das coisas que você pode fazer é, digamos assim, eu conheço pouca gente que gosta de carro, por isso que eu vou falar disso. A pessoa ela vai ficar ali na esteira, vai fazer uma esteira, uma escada, uma bicicleta por 40 minutos. Cara, por que que durante aqueles 40 minutos ali, que você tem que ficar naquele lugar, você não aproveita para assistir um vídeo ou ouvir um podcast em inglês? Você tem que fazer aquilo ali. Você vai fazer o seu cardio. Por que você não coloca também isso para poder estar te ajudando? Ou então, não estou muito no modo de podcast e tal. Cara, por que não coloca umas músicas em inglês, então, para você poder ir ouvindo e ir treinando? Isso já vai ajudar muito. A questão também de outras coisas, como, por exemplo, você pegar um telefone celular e você colocar o seu sistema operacional também em inglês. E isso já vai ajudar bastante. Filmes e séries, passar a assistir filmes e séries legendados. Eu sei que para algumas pessoas que não têm o hábito, isso parece ser muito estranho. Mas a partir do momento que você começa a assistir, você vai passar depois a estranhar a questão da dublagem. Você se acostuma, é muito rápido. Você só precisa dessa questão do hábito. E também outras dicas, né? Tipo, para filmes e séries. Quando você não tem esse hábito, o que eu te recomendo primeiro? Começa pelas séries. Mas quando você for assistir, pega os sitcoms. O que é um sitcom? É uma situation comedy. É uma série do dia a dia. Alguns exemplos: Brooklyn Nine-Nine, Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld. São séries de 20 minutos que tem um plot que é muito leve. O plot, né, seria a história. Ele tem um plot ali muito leve e que você não precisa entender todas as palavras. É muito contextual. Uma outra série que eu recomendo muito, que eu sempre falo para os meus alunos, é Modern Family. Por quê? Pega situações cotidianas, né? Tá falando ali sobre família, como o próprio nome fala. Então são coisas que a gente consegue se relacionar. E a comédia física deles é muito boa. Então isso ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo. Porque pode ser que você não escute, não entenda ali pelo ouvido. Mas a mímica e a questão das expressões corporais, como que eles fazem, ajudam muito a aumentar o entendimento. Então, isso vai ajudar bastante. Com relação a filmes, né? Filmes, eu sempre recomendo também legendados. Você pode botar a legenda em português. Sérgio, e se eu quiser colocar a legenda em inglês? Você também pode, não tem problema nenhum. O que eu recomendo que faça, até para evitar algum sentimento de frustração? Pega um filme, todo mundo tem aqueles filmes batidos que você já assistiu 10 mil vezes. Pega esse filme que você já conhece a história ali de cabo a rabo, você sabe já as falas, coloque ele em inglês e com a legenda em inglês.
O legal da legenda em inglês é que ela ajuda você, além de você ter ali uma referência, né? Ela também vai ajudar você a ir associando o som, a pronúncia, com a forma escrita, porque no inglês tem algumas variações. Então isso vai te ajudar bastante, tá bom? Um próximo ponto agora que a gente vai falar aqui é sobre motivação e interesse. Muitas pessoas reclamam de falta de motivação ou falta de disciplina. Então, primeiro a gente tem que entender que motivação e disciplina são coisas completamente diferentes, né? Motivação é aquele fogo que vem, aquele negócio, meu Deus, eu vou fazer isso, aquilo, e vem aquilo ali. Só que qual é o problema? Às vezes esse fogo é uma labareda, uma coisa muito grande que ele vem aquele negócio intenso e ele se paga. Então isso é uma coisa muito complicada. E o que é disciplina? A disciplina ela é diferente. A disciplina é como se você tivesse uma fogueira e você ali, a fogueira ela não está às vezes no fogo tão alto, mas você está sempre colocando a lenha ali nela. E aquele fogo ele vai se mantendo. Então a disciplina é justamente isso. Né? Cada um sabe como é a sua rotina e tudo mais. Mas você manter a disciplina quer dizer que mesmo nos dias em que você não tiver motivação, você vai fazer o que tem que ser feito, porque você sabe que tem que ser feito. Então a disciplina ela é algo muito importante, porque ela é o que realmente vai te ajudar a chegar no próximo nível. É algo que vai te ajudar a realmente aprender a falar inglês. Por quê? Não porque a língua seja difícil, mas porque a gente, como adulto, tem muitas outras coisas ao nosso redor que fazem com que às vezes a gente fique desmotivado. Por exemplo, uma carga de trabalho excessiva. Às vezes a gente está dentro de um transporte público indo e voltando para casa, fica ali 3, 4 horas parado. Às vezes tem problemas na família que realmente estão acontecendo e que acabam tomando ali a nossa mente. Problemas financeiros que podem acontecer, a gente está suscetível a isso, somos humanos, somos pessoas. E isso vai afetar a sua motivação, é normal. Mas quando você desenvolve o hábito e você desenvolve essa disciplina, você consegue estar fazendo. E como que a gente pode estar combatendo essa questão da falta de motivação? Algumas coisas aqui práticas. Você utilizar ferramentas como calendário. Por exemplo, o calendário do Google, da Apple, ou um outro ferramenta como Outlook, Teams, que você possa utilizar. Você colocar ali no seu calendário um dia e um horário certo para você poder estar estudando. Digamos, por exemplo, que você faça um acompanhamento às terças e quintas. Você ainda tem os outros dias. Por que não tentar, de repente, na segunda, na quarta e na sexta, até mais ou menos o horário parecido com a aula, porque isso ajuda a manter a disciplina, é você tirar ali, como eu falei antes, não precisa de 1 hora, 2 horas de estudo. 15 minutos, uns 20 minutos. E você colocar que aquele horário é para você fazer isso. Entendeu? E quando você coloca ali para programar, ele vai despertar e vai lembrar. E você vai ser, poxa, eu tenho que fazer. E você pode colocar aquilo aí para te lembrar, não só 10 minutos antes, como geralmente é a configuração básica, né? Mas imagina que você coloca ali para te lembrar 1 hora, ou então, por exemplo, eu vou estudar na parte da noite. E você tem um lembrete que vai vir na hora do almoço, 3 horas da tarde, e quando você chegar em casa, você sabe que você vai fazer aquilo ali. Entendeu? Então, isso vai ajudar bastante você ter esse hábito. Um outro ponto também que você pode fazer é como se fosse um checklist. E nesse checklist você colocar ali quais são as suas metas e você ir batendo as metas. Isso vai ajudar bastante também. Eu, Sérgio, gosto muito de utilizar a técnica Pomodoro para poder estudar. Essa técnica é o seguinte, eu tenho uma meta de estudo e eu vou ter que estudar ali durante o período de 2 horas, por exemplo, como eu coloco para mim. A cada 25 minutos eu dou um break, porque paro, eu tenho 10 minutos ali que eu bebo uma água, vou no banheiro, mando uma mensagem, resolvo alguma coisa e depois eu volto. Estudo 25 minutos, break. Isso, para mim, me ajuda muito porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, se eu ficar parado muito tempo, eu começo devagar. Tem um TDAH aqui também. Então, eu começo devagar. Então, isso me ajuda a dar um pace, né? Eu consigo ter um ritmo ali nos meus estudos
e isso faz com que eu aprenda mais rápido, que eu fique motivado e eu não fico com aquela sensação de tédio, de que eu estou parado há muito tempo. Então, de repente, essa técnica ela pode estar te ajudando também. O próximo ponto aqui também é a questão ainda dessa parte de motivação e interesse, são os objetivos mal definidos. Como assim? Quando você não sabe para onde você vai, qual é o seu destino, é muito difícil escolher a estrada, né? É muito difícil você escolher. Então, você precisa saber o que você quer. Quando você começou a estudar inglês, ou agora que você está pensando em estudar inglês, o que você quer? Qual é o seu objetivo com o idioma? Eu sempre, quando vou conversar com uma pessoa que está interessada em fazer as aulas aqui comigo, aqui na minha escola, eu sempre faço 3 perguntas, né? Eu pergunto o nome completo, se a pessoa já estudou inglês e se sim, até que nível que ela estudou. E a terceira, qual é o seu principal objetivo com o idioma? Isso me ajuda muito a entender com quem que eu estou falando. Por quê? Quando a pessoa chega e fala para mim e é muito específico, por exemplo, eu quero aprender inglês porque eu preciso fazer entrevistas de emprego e eu quero uma vaga de emprego para o exterior. Ou eu preciso fazer inglês porque eu quero viajar para fora e me comunicar bem. São coisas muito específicas. Isso me ajuda a ver que a pessoa ela tem um objetivo. E geralmente essas pessoas que já têm essa meta, esse objetivo traçado, desculpa, eles conseguem alcançar com maior facilidade. Então, no seu caso, pega um papel e uma caneta e escreve isso. Por exemplo, eu quero aprender a falar inglês porque, e coloca ali qual que é a sua meta, desejo estar falando em X tempo. Quando você coloca essa meta e aquilo ali se torna real, você colocar no papel e na caneta, isso faz se tornar real, isso ativa coisas no nosso cérebro, são gatilhos mentais que você ativa, e isso ajuda você a ficar mais motivado e também a você manter a sua disciplina. Porque mesmo nos dias sem motivação, como a gente tinha falado antes, a disciplina de você saber, poxa, eu tenho que continuar estudando porque essa daqui é a minha meta. Eu quero isso. Isso que vai te ajudar a estar chegando lá. Um próximo ponto aqui também, pessoal, que a gente vai falando sobre essa questão, é sobre período sensível. É sobre o período sensível de aquisição de linguagem. O que é isso? Porque isso quer dizer que a gente tem períodos da nossa vida em que realmente é mais fácil a gente adquirir a linguagem. E tem várias pesquisas que mostram sobre isso. Por exemplo, as crianças, quando elas são ali dos 0 aos 5 anos de idade, na primeira infância, elas aprendem a falar qualquer idioma como se fosse sua língua materna. E isso é interessante porque quando você tem ali uma ressonância da cabecinha dessas crianças e você consegue ver onde que fica armazenado, fica tudo exatamente no mesmo lugar. Então é por isso que elas têm o switch. Às vezes, quem conheceu já crianças bilíngues mesmo, tipo, às vezes pais de diferentes nacionalidades, ou criança que de repente morava no Brasil, foi para os Estados Unidos e acabou aprendendo lá, foi alfabetizado até lá, né, nesse período, você consegue ver que eles aprendem com muita facilidade, eles têm o switch de estar conversando em português com o outro vira e fala inglês, e às vezes até em outros idiomas. É porque fica tudo armazenado no mesmo lugar. Quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente vai chegando na segunda infância e tal, você ainda tem uma proximidade da onde há o armazenamento, só que a gente consegue ver que existe uma formação ali, é como se fosse uma ponte de sinapses que são formadas para poder conectar o que é o seu idioma, a sua língua materna, né, com o segundo idioma que você está aprendendo. Então existe uma conexão, mas eles ainda estão próximos. Quando a gente vai ficando adulto, eles são armazenados em lugares diferentes. Então, às vezes, a dificuldade que a gente sente também de estar falando é porque essas sinapses elas ainda estão sendo construídas, porque eles têm armazenamento. Então, existem técnicas que a gente pode estar utilizando para poder criar isso daqui mais rápido, entendeu? Para o seu cérebro entender
que aquilo ali, ele é novo, é um idioma, e que você vai se comunicar com ele e que ele está presente na sua vida. É por isso que a questão da imersão, como a gente falou antes, ela é muito importante. Por quê? Se você só tem contato com o idioma 2 vezes na semana, você como adulto, seu cérebro vai entender que aquilo ali é ocasional. Ele vai ficar guardado ali no cantinho. Mas agora, se você está todo dia escutando, está vendo vídeo, fala, lê, ele entende que aquilo já faz parte da sua vida. E ele começa a criar uma ponte. E isso vai facilitando o seu processo de aquisição. Então, quanto mais você for utilizando, essa ponte ela é construída mais rápida e você consegue falar com mais facilidade, porque a sua cabeça entende que aquilo ali é presente na sua vida, aquilo ali faz parte da sua vida, entendeu? Mas quer dizer então que eu sou mais velho, eu não vou conseguir aprender? Não, você vai conseguir aprender. É possível aprender. E a gente tem uma diferença muito boa com relação às crianças, que é o seguinte: as crianças não sabem aprender ainda. Elas estão aprendendo a aprender. E é por isso que o processo de aquisição delas, de idiomas, ele é um pouco mais longo. E isso está tudo bem, isso é normal, porque as crianças estão aprendendo. Ainda mais assim, uma criança muito pequenininha, né, ela vai aprendendo, igual a gente vê a experiência sensorial, o jeito de colocar a mãozinha em coisas com texturas diferentes, você está buscando. Conforme a gente vai crescendo, a gente está passando por um processo de amadurecimento em várias etapas. Agora, quando a gente é adulto, você já sabe como você funciona. Você já aprendeu a aprender. Você já aprendeu várias outras coisas antes. Às vezes você já aprendeu a tocar algum instrumento musical, a dançar, como a gente falou antes, de exercício, técnicas para você poder utilizar sua musculatura da forma correta. Você aprendeu várias coisas diferentes. Por que você não vai aprender a falar inglês? Então, basta você se manter disciplinado e seguindo a orientação que te é passada, que você vai conseguir chegar lá. E como a gente já aprendeu a aprender, é por isso que não há necessidade de um adulto passar 5, 6 anos estudando o idioma para finalmente conseguir estar falando. Você consegue fazer mais rápido. Basta usar as técnicas certas, tá bom? Uma outra questão assim, que também acaba minando muito essa parte de motivação e interesse é com relação a experiências anteriores. Essas experiências anteriores é o seguinte: muitas pessoas passaram por vários cursos e escola também. Se a gente for começar a falar aqui de escola, né, o verbo to be, eu venho de escola pública, eu lembro que o verbo to be entrou ali na quinta série e ele ficou até o terceiro ano. E a maioria dos amigos, eles também nunca aprenderam. E eu sempre achei aquilo ali também muito estranho, como que podia todos os anos, desde a quinta série até o terceiro ano, até o final ali do ensino médio, a gente está vendo exatamente a mesma coisa. É por isso que muitas pessoas têm essa sensação de que é chato, que o inglês é chato. E eu entendo também por que, que as pessoas pensam assim, porque é o jeito que foi forçado na gente. Então, não é uma experiência boa. Essa experiência, ela deixa mal. Outros casos também, né, que acontece muito com adulto, e isso eu já vi com vários alunos meus, por exemplo, até pessoas que já falam muito bem e tudo, só que quando vai para participar de uma conversação, de um grupo, tem muito medo das pessoas rirem, de falar alguma coisa, porque teve experiência de que na sala tinham pessoas muito mais novas, e ele era o único adulto, ela era ali o único adulto dentro daquela sala, e às vezes quando a gente fala errado, porque é normal, aí as crianças rindo e tudo mais, ou então as escolas com horários que eram muito difíceis, a pessoa que fez ali o curso porque não queria pagar uma multa rescisória dentro de uma situação, ou então a questão de ter passado muito tempo, né, ali também pagando um curso e quando deu 5, 6 anos e vê que ainda não tá falando, não cumpriram com a promessa. Eu sei que isso é muito desafiador. Então, muitas pessoas acabam desistindo de aprender por conta dessas experiências anteriores. Só que assim, essas experiências, ao invés dela te segurar, vocês podem estar utilizando também para impulsionar. Existem outros formatos e vocês podem buscar, igual por exemplo aqui com a gente na Fox. A gente não enrola. Um aluno, quando ele entra, em menos de 10 meses, e isso já postei vários relatos mostrando, ele já está conseguindo falar
Eu não quero ficar segurando aluno por 5, 6, 7 anos. Eu quero que vocês falem, que vocês vão viver, que isso para mim é muito bom. Eu sinto uma realização muito grande de ver que o aluno ali está aprendendo e que a gente está quebrando essas coisas, dessas experiências anteriores mais arcaicas. A gente está no século XXI, a gente precisa abraçar tecnologia e tudo mais para poder estar aprendendo. Então não deixe que essas experiências anteriores ruins te privem de viver uma coisa maravilhosa para frente. Às vezes, porque essas experiências ruins que você teve te deixaram tão para baixo que você agora não quer aprender e está deixando passar uma viagem internacional com a sua família. Ou então você está deixando aquela promoção, aquele emprego que você queria. Dependendo da área, você pode até estar trabalhando para fora do país e estar trabalhando daqui, ganhando uma moeda mais forte. Você vai deixar isso tudo para trás só por causa de uma experiência ruim que você teve? Não vale a pena. Foi o único prejudicado vai ser você. Então, pensa bem nisso. Não deixe que as experiências anteriores ruins te privem de viver grandes coisas no seu futuro. Bom, a próxima etapa aqui que a gente tem também é quando a gente vai falar sobre diferenças culturais. Muitas pessoas têm essa dificuldade, uma barreira com o inglês, pensando nas dificuldades culturais porque o estrangeiro ele é muito frio, o estrangeiro ele não fala, ou então coisas também que a gente ouve tipo, fica lambendo estrangeiro, põe estrangeiro no pedestal. Os dois lados são ruins. A gente não tem que pensar nisso. Primeira coisa, é você ter na sua mente que é o seguinte: o estrangeiro é uma pessoa como você, tá? Então é normal a gente se sentir ali com medo e tudo mais na hora de falar, dar aquele negócio aqui na barriga, isso aqui numa pessoa. Então, do mesmo jeito que você erra, ele também vai errar. Então já tem esse primeiro passo. Mas eles são muito frios, muito gelados, isso e aquilo. Gente, isso vocês precisam entender também que é a cultura da pessoa. E existem estudos até que falam também, e mostram até a referência, né, a relação que existe entre um clima que é mais gelado e as culturas. E tem a questão também de regionalização. É igual aqui mesmo dentro do Brasil. Quando a gente vai ali, por exemplo, para o Nordeste, as pessoas são muito mais receptivas, são calorosas e tal, é muito legal. Aqui no Sudeste já é mais ou menos. Se você for para as capitais ainda, tipo as grandes capitais aqui, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, você vê que tá todo mundo sempre com muita pressa, muita correria. As pessoas não vão parar para te dar atenção. Não quer dizer que elas sejam mal educadas, é só porque elas estão na vida delas. E é mais rápido, é um ritmo diferente. Quando a gente chega no Sul, a gente já consegue ver que é um ambiente um pouco mais familiar, as pessoas são realmente mais retraídas, mas delas é uma interação mais entre si. Então, é a regionalização. A gente tem isso dentro do nosso próprio país e vai acontecer com os outros também. Então, a questão que é muito diferente para eles em relação em se relacionar com as pessoas, então, de ter contato, conversar e tudo mais, é porque eles têm muito essa questão do espaço pessoal. Eles têm isso do espaço pessoal deles, então não, por exemplo, um americano, um britânico, não é aquele negócio que você vai chegar cumprimentando com dois beijinhos, com um abraço, ou ficar colocando a mão toda hora na hora de conversar, não é assim que funciona. É diferente. Você vai cumprimentar normal, eles vão te tratar super bem, só que eles são mais quietos, só na deles. Não é igual a gente aqui. Então, ainda mais quando a gente vai, por exemplo, visitar ou até morar, é importante que você entenda esses hábitos, porque eles fazem parte também do desenvolvimento do idioma. Entendeu? Isso ajuda muito. Então, pegando um gancho aqui ainda nessa parte da questão cultural, o que vai realmente te ajudar é aprender a cultura. Por quê? Gente, idioma não é só gramática, não é só você saber falar. Mas quando você começa a entender a cultura deles, você aprende muito mais rápido. Por quê? Você entende como que eles pensam. E isso é uma coisa poderosíssima. Porque você passa a se comunicar num nível totalmente diferente. O que você pode fazer para poder estar aprendendo mais sobre a cultura ali deles? Você pode estar utilizando, vamos pegar, eventos esportivos, Super Bowl, NBA e vários outros que tem. Cara, não é só o jogo, não é uma partida, é um evento. O Super Bowl, por exemplo, você tem um evento antes, durante e depois ali, tudo o que vem ao redor, o show do intervalo, as jogadas e tudo.
Cara, é muito bom, porque você começa a... Você vê como que as pessoas também param. O país, por exemplo, dos Estados Unidos, ele para nesses períodos. Porque é um feriado nacional. E as pessoas... É o período que muita gente chama os amigos, os vizinhos, para poder fazer um churrasco em casa, para poder assistir o jogo junto, para trocar uma ideia. E isso é muito legal dentro da cultura deles. Outros feriados nacionais também, como por exemplo Thanksgiving, que acontece em novembro, que é um feriado muito importante para eles. É o feriado até que mais movimento dos Estados Unidos e que as pessoas comemoram até mais do que o Natal lá, né? Porque como é um país que tem muitos imigrantes, acaba que tem essas diferenças. Falando também sobre o Natal, lá você tem as comemorações que, além do Natal, você tem Kwanzaa, que algumas pessoas celebram, tem a questão do Hanukkah, que é muito celebrado lá pela comunidade judaica também. Então, quanto mais você for aprendendo, melhor. Além da questão de filmes e séries, uma coisa que eu recomendo é você começar a assistir, por exemplo, show de stand-up comedy. Por quê? As piadas, você começa a entender, você entende sacadas deles, você entende as referências. Ainda mais quando são piadas que vão falando nessa sua. Que tem, geralmente, utilizando para cunho político e tudo mais. É interessante porque você entende o que está acontecendo e o que as pessoas estão pensando. E isso te ajuda muito, muito mesmo a fazer sua imersão ali na cultura. E isso vai ajudar bastante. Um outro ponto também que acaba impedindo, às vezes, essa parte de aquisição de idiomas é a questão de falta de acesso a recursos de aprendizado. Muitas pessoas até querem aprender, querem estudar, mas ficam presas ou no material que é absurdamente genérico de algum cursinho, ou a pessoa ali que tem um pouco menos de tempo não sabe exatamente como que ela vai aprender, o que ela pode utilizar. O que eu quero falar hoje em dia é que a gente tem recursos dentro da internet que são gratuitos, que você pode estar utilizando para poder estudar, e recursos como, por exemplo, a inteligência artificial. O ChatGPT é uma ferramenta excelente que você pode conversar, pode colocar os prompts ali, e isso vai ajudar muito. Mais para frente eu vou fazer um vídeo também mostrando como você pode estar utilizando essas ferramentas de inteligência artificial para poder aprender. Então, use esses recursos que a gente tem também, aplicativos e tudo mais, que vão ajudar. Mas o mais indicado é que você procure um mentor, para que essa pessoa possa te ajudar e que possa pegar na sua mão e guiar e te mostrar qual é o caminho que você tem que ir. É isso que vai estar te ajudando, tá bom? Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. A gente veio falando sobre vários pontos. Acredito que vocês tenham se identificado com algumas das coisas que eu falei. E eu quero saber a opinião também de vocês. Se você já passou, se passa por uma dessas situações. Se você quiser alguma dica também, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a cada um, tá bom? E não deixe de curtir, de seguir aqui também a gente para poder estar trazendo esses conteúdos sempre para vocês. Tá bom? A gente se vê na próxima. Abração.